alegra muito estar acá com os amados hermanos para compartilhar uma porção da palavra de Deus para vocês. Mi deseo es que Dios pueda hablar a su corazón a través de su palabra, que es inspirada. Entonces, vamos a tener un rato y vamos a estar a compartilhar esta palavra. E eu invito a vocês, a todos que estão nos escutando, se pode, abrir suas Bíblias em Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 hasta versículo 8. Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versos de 1 hasta el versículo 8. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. Vamos a aprender un poco de la palabra que Dios tiene a nos ensinar. Jesús tiene a nos ensinar a través de esta palabra. E vou fazer a leitura. Também lhes referiu Jesus uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desmaiar, dizendo: havia em uma cidade um juez que nem temia a Deus, nem respeitava a homem. Havia também em aquela cidade uma viúva, la qual venia a ele dizendo: haz-me justiça de mi adversário. E ele não quis por algum tempo, pero depois de esto, dijo dentro de si: aunque ni temo a Deus, ni tengo respeito a homem, sin embargo, porque esta viúva me é molesta, lhe harei justiça, no sea que viniendo de contínuo, me agote la paciência. E dijo el Senhor: oíde lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Deus não hará justiça a sus escorridos, que clamam a Ele dia e noite? Se tardará em responder-lhes? Os digo que pronto lhes hará justiça. Pero quando venga el Hijo del Hombre, hallará fé em la tierra? Esta é uma pergunta do Senhor Jesus que cada um de nós outros temos que contestar. Quando Ele venga, por acaso, a fé estará presente em nossas vidas? Vamos atender uma oração nesse instante. Senhor, nosso Deus e Padre, Padre Santo, Padre bendito, Padre eterno, te damos muitas graças, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, porque Tu és um Deus presente, um Deus amoroso. Muitas graças, Senhor, por isso. Graças porque Tu amor é infinito, é muito grande e alcança a cada um de nós outros acá. Graças por Tu palavra que foi leída nesta manhã. E pedimos, Padre, que Tu Espírito, o Espírito Santo, aplique a nossos corações essa palavra nesta manhã. Que podamos refletir, meditar sobre ela e aplicá-la a nossa vida. Muitas graças por la igreja acá presente, por cada família, por cada irmão. Pedimos que Tu ilumines, Padre, nossas mentes e corações neste instante. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hermanos, Jesus lhe gostava falar por parábolas. Muitas parábolas foram proferidas por el Senhor Jesus. E às vezes perguntamos por que Jesus não falou diretamente a seus discípulos. Por que não usou a linguagem comum, compreensível e muitas vezes falou por parábolas? Às vezes pensamos que o Senhor usou a figura de parábolas para que a compreensão
fosse mais fácil. Pero uma certa vez lhe perguntaram porque ele hablava por parábolas. E ele disse o contrário, que hablava por parábolas para que as pessoas não pudieran entender, pero seus discípulos lo compreendessem. Por quê? Não lo sabemos, pero nós compreendemos as parábolas. Por isso que vamos estudar as parábolas, para que podamos compreender o sentido da parábola. O que Jesus disse a nós através dessa parábola. Isso é muito importante. Muito importante. Essa parábola, habla de oração. É claro. Não temos dúvidas sobre isso. Ela habla sobre oração. E é momento oportuno, é tempo propício para estudarmos acerca de oração, porque estamos todos confinados, aislados. Estamos em nossos lares há 60 dias sem poder sair. E as coisas começam a complicar. Porque o emocional começa a sentir a clausura. E também porque estamos vivendo uma pandemia que todos temos medo do que vai ocorrer. O mundo é seguro que o mundo será outro a partir de amanhã. E como vamos viver nós outros? Devemos orar. Jesus foi homem de oração. Pero quero começar com uma pergunta que retórica, não necessita me contestar. Vou fazer uma pergunta a vocês. Por que nós outros oramos? Se Deus conhece todas as nossas necessidades e pode atendê-las sem que la pedimos, por que nós outros oramos? Por que necessitamos falar com Deus? Essa é uma pergunta. Outra pergunta que me gostaria de fazer é: qual a importância da oração em la vida del cristiano? Qual a importância da oração? E outra, podemos ter uma vida llena, mesmo que não tenhamos a prática de oração? É outra contestação. Há pessoas que oram muito pouco, cristianos. Pero a pergunta é: podemos ter uma vida llena, uma vida cristiana llena, mesmo sem que oremos? Irmãos, primeiro, Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso guia, nos ensinou a orar. Jesus foi homem de oração. Seus discípulos, certa feita, viram que os discípulos de João Bautista oravam e pediram ao Senhor que eles ensinassem a orar. A oração do Padre Nosso foi a resposta do Senhor a seus discípulos. Ela é modelo de oração, não tipo a ser repetido, pero su contenido deve ser observado, pois contém todos os elementos necessários à la perfeita oração, ou seja, adoração, confissão, petição, todo. Este é o modelo. Sin embargo, o Senhor, sendo Deus, Deus real, Deus verdadeiro, Deus presente, Deus encarnado, Ele estava sempre em oração. Em los momentos mais difíceis de sua vida, em los momentos de mais grande sofrimento, encontramos o Senhor em monte por la madrugada, buscando a seu Padre em oração. Então, hermanos, devemos orar, porque esta é uma ordem do Senhor
Devemos orar sempre, orar e não desmaiar. O apóstolo Pablo, em sua carta aos Tessalonicenses, em el capítulo 5, escreveu: orai sem cessar. A oração deve ser sempre. Devemos sempre estar em espírito de oração. A oração é a forma que nós outros temos de falar com Deus. Quando leemos a Bíblia, Deus habla com nós. Quando oramos, hablamos com Deus. Então, a relação está perfeita. É a forma que temos. É impossível, agora vou contestar uma pergunta que hizo ao princípio. É impossível ao cristiano ter uma vida llena em el Espírito Santo se não ora. Não é possível viver uma vida llena se não há oração. Há que ter oração. Pero, hermanos, estamos falando de oração, pero e a parábola? A parábola del juiz e da viúva. De que habla esta parábola? La parábola habla de oração, pero el contexto del texto, sempre quando vamos estudar a Bíblia, é importante conhecer o contexto. E o contexto del texto, é o assunto principal, é a venida del reino de Deus. Em el texto anterior, capítulo 17 de Lucas, 17 e 20, Jesus é perguntado por os fariseus acerca de quando havia de venir o reino de Deus, e então explica que essa venida será repentina e usa dois acontecimentos para indicar esse fato. Os acontecimentos são lá os dias de Noé e os dias de Ló. Então, uma indicação importante, esta oração, esta parábola está inserida em el contexto da segunda venida de Cristo. E ele indica os dias de Ló e os dias de Noé. Capítulo 17. Então, hermanos, há que ver como era a vida em los dias de Noé. As pessoas viviam a vida normal. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, viviam a vida normal. Hasta que vino o dilúvio. Nos dias de Ló, a mesma coisa. Então, se há uma indicação, Jesus, quando venga, estaremos vivendo a vida normal. A vida de uma pareja, a vida de uma família. A vida em sociedade. Essa é uma indicação. Então, a parábola trata de la segunda, oração em la segunda venida de Cristo. Mira, em la parábola há dois personagens, um juiz e uma viúva. Apenas dois personagens. É uma parábola muito curta, muito pequena. Dois personagens apenas foram usados por Jesus para nos contar essa história. O primeiro personagem é um juiz. Era um malo juiz. Não era um juiz bueno. Ele próprio disse que não temia a Deus nem respeitava a homens. Sem dúvida, um juiz injusto, corrupto, o que era comum em aqueles tempos. Um homem que, bajo suas mãos, estava a responsabilidade de juzgar a todos. Um homem que deveria honrar a Deus. Um homem que, por sua importância, deveria respeitar e amar a seu prójimo, pero era corrupto. Esta é a primeira personagem. A segunda personagem, uma viúva. Em la lei, era ele exemplo máximo de persona oprimida em la sociedade de Israel, pois não tinha como se sustentar.
essa mulher talvez fosse sola, uma vez que as mulheres não poderiam vindicar seus direitos ante um tribunal em aquele tempo. Solamente a los homens era isso possível. Era muito pobre. Não podia contratar um advogado, o que seria normal. Se tinha um direito a vindicar, deveria contratar um advogado para que comparecesse ante o juiz. Pero ela foi personalmente. Então, era uma mulher muito pobre. O propósito, então temos duas figuras, uma figura de um juiz injusto e uma viúva muito pobre, necessitada. Qual é o propósito dessa parábola? O propósito principal da parábola é ressaltar a importância da perseverança em la vida cristiana. La viúva foi perseverante mesmo sendo o juiz injusto, corrupto e insensível a los reclamos de los necessitados. E no que dijo Jesus? O que dijo Jesus é que, enquanto ele não venga, mientras esperamos a parousia, mientras esperamos a venida de nosso rei, como igreja somos perseguidos, ignorados e muitas vezes tendremos nosso direito negado. Irmão, o apóstolo Pablo, em 1ª e 2ª Tessalonicenses e em 1 Coríntios também, ele habla muito sobre a segunda venida de Cristo. O termo grego para esta segunda venida é parousia, é decir, a chegada de um rei em seus domínios. E isso é motivo de muita festa, de muita comemoração. La parousia. 1ª e 2ª Tessalonicenses é muito claro sobre isso. Mas, irmãos, enquanto esta parousia não viene, Jesus disse: "Ustedes necessitam, enquanto estão vivendo a vida cristiana, orar e não desmayar." Por isso, porque nossos direitos, enquanto não venga a Jesus, são negados e há muitos cristianos perseguidos. Por isso, o clamor de los santos hermanos nuestros, que ao longo da história foram martirizados e que clamam conforme registrado em Apocalipse 6. Há muitos cristianos que foram mortos por sua fé. Há um livro sobre os mártires. Muitas pessoas, começou por los apóstolos, depois por hermanos de la igreja. Em la Idade Média, em la Reforma, muitos foram mortos. E em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, Juan escreve: "Quando abriu el quinto selo, vi bajo el altar las almas de los que haviam sido muertos por causa de la palavra de Deus e por el testemunho que tinham. E clamavam a grande voz, dizendo: Hasta quando, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas nuestra sangre em los que moram em la terra?" E eles lhes dijeron, e se lhe deram vestiduras blancas, e se lhes dijo que descansassem todavia pouco de tempo, hasta que se completara el número de los conservos e seus hermanos, que também haviam de ser mortos como eles. Há muitas pessoas que são mortas por sua fé, porque são solamente cristianos. A igreja cristiana é perseguida hoje e sempre ao redor do mundo. Há muitos cristianos que são mortos em China, em Médio Oriente, em Ásia e outros países. Estes irmãos são perseguidos e mortos apenas por el hecho de ser cristianos. Mesmo em Ocidente, onde é mais tranquilo, há persecuções de outras formas. Em Latinoamérica, há 2 países entre os 50 em todo o mundo em que há persecução religiosa.
Esses países são Colômbia e México. Colômbia e México. Persecução religiosa. Creio que há minorias, há indígenas e outros mais. Creio que Colômbia é 44. Isso é uma relação da igreja perseguida que é publicada todo o ano. São os 50 países onde há mais persecuções. E Colômbia e México estão entre os 50. Então, irmão, há muita persecução. E enquanto isso, enquanto somos perseguidos em nossos valores, em nossas concepções, em nossas vidas, devemos orar e não desmaiar. Essa é a ensinança da palavra. A palavra desmaiar, em original grego, tem o sentido de não ser cobarde. Esta palavra é usada por el apóstolo Pablo 5 vezes em suas cartas. E o significado é sempre o mesmo. Não renunciar a la esperança de que Jesus viene. Orar e não desmaiar. Orar por la venida de Jesus. E jamais renunciar a essa bendecida esperança. Irmãos meus, é necessário orar para que o Senhor venga. É necessário amar e desejar o que a Bíblia chama o dia do Senhor. Vou dizer-lhes uma coisa muito importante. É impossível viver a vida cristiana com fidelidade a menos que seja a luz da segunda venida de Cristo. Conhecer o final da história não nos dá confiança e estabilidade. Como disse o apóstolo Pablo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Assim que, irmãos meus amados, estade firmes e constantes, crescendo em la obra del Senhor sempre, sabendo que vuestro trabalho em el Senhor não é vano. Orar e não desmaiar. Esta é a recomendação del Senhor Jesus a nós outros, para que mantengamos firmes delante de las pruebas que temos que enfrentar. Amar el dia del Senhor não nos permite viver hoje como se fuéramos cidadãos desse mundo tenebroso que está posto em el maligno. Não, hermanos, somos cidadãos de los cielos e, por lo tanto, devemos orar e não desmaiar, enquanto aguardamos o glorioso dia do Senhor. E sabemos que em Cristo vamos sempre perseverar, porque diferente do juiz injusto, o Senhor é justo e fiel, e nos guardará para o dia magnífico de la segunda venida. O Senhor dijo em la parábola: "E acaso Deus não hará justiça a seus escorridos que clamam a Ele dia e noite? Os digo que pronto lhes hará justiça. Pero quando venga el Hijo del Hombre, hallará fé sobre a terra?" Essa é uma pergunta que, ao princípio, eu falei que temos que contestar como igreja cristiana. O texto da parábola conclui com a pergunta: quando o Senhor venga, hallará fé em minha vida, em tua vida, em la vida da igreja? Nós outros, como igreja de Cristo, como contestamos essa pergunta do Senhor? Por acaso hallará fé? Esta pergunta deveria nos provocar uma muito grande, muito importante reflexão. Irmãos, orar e não desmaiar. Esta é a enseñança da parábola. E agora vou fazer algumas aplicações. Vocês têm orado para que o Senhor vuelva pronto? Vocês amam o dia do Senhor? Caso
el Señor venga hoy, ¿usted está listo para el encuentro con Él? Recordemos de uma outra parábola que el Señor enseñó, a de las 10 vírgenes. La mitad de ellas no estavam listas. Não tinham aceite em suas lâmpadas. 5 eram prudentes e 5 insensatas. La medianoite se oyó um clamor. Aqui viene el esposo. Solamente la mitad estavam listas. Hermanos míos, oremos sempre e não desmaiemos, para que el Senhor venga, não solo para sermos vindicados, sino também para que Ele seja glorificado. E quando viva dessa maneira, se vocês vivem amando, desejando o dia do Senhor, todo em sua vida cambiará. Vamos encerrar com as palavras do apóstolo Pablo, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. El que não amare al Senhor Jesus Cristo, sea anátema. El Senhor viene. E os que amam ao Senhor dirão, em aquele dia da parousia, o que está escrito em Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. A segunda parte diz assim: Al que está sentado em el trono e al Cordeiro, sea la alabanza, la honra, la glória e el poder, por los siglos de los siglos. Amém. Maranata, esta é a palavra. Irmãos, vocês amam o dia do Senhor? Vocês amam a parousia? Se vocês amam, deve viver como cidadão do reino dos céus. Não como cidadão desse reino presente que está posto em Satanás. Essa é a enseñança da parábola. Foi isto que Jesus quis dizer a seus discípulos. Enquanto vivem a vida cristiana, mientras vivem a vida cristiana, mientras são perseguidos, vocês devem orar sempre e não desmaiar. Não desmaiar, não ser covarde. Não abrir mão da santa esperança da venida do dia do Senhor. Vou encerrar com uma palavra que retrata isso. A palavra é Maranata. Maranata. Viene, Senhor Jesus. Que Deus nos bendiga.